Uma boa noite a todos, reunidos mais uma vez aqui para o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje, em continuidade, o Marco, semana passada, falou da inteligência, do instinto, e hoje a gente fala aqui na Lei de Conservação e Destruição sobre o necessário e o supérfluo. Sempre damos início aos estudos com a nossa prece. Então vamos em busca dessa sintonia, fechando os nossos olhos, para que essa mensagem que a doutrina tão consoladora traz para o nosso coração possa ser discutida nessa noite aqui, com o entendimento, com os olhos da alma, e que ela caia como uma mensagem para o nosso coração, e que essa mensagem se transforme em atitude, em amparo e consolo, como é sempre o que a doutrina traz para o nosso coração. Muita gratidão, Senhor, por essa oportunidade de estudo. E peço humildemente o amparo da espiritualidade amiga para os estudos dessa noite. Que nos coloquemos à disposição da espiritualidade e que possa ser proveitosa mais uma noite de estudo. Graças a Deus, assim seja. Então, meus irmãos, quando eu estava preparando esse estudo do necessário e do supérfluo, e cada mensagem que vinha a gente vê que é um alerta. Então abramos hoje os nossos ouvidos, abramos o nosso coração, porque a mensagem ela é profunda e ela vem nos chacoalhar. A gente vai falar aqui do supérfluo, que tem como coisas que podemos viver sem, mas que nos sentimos bem quando conquistamos e podemos ser. Isso podemos chamar de supérfluo. E de necessário, as coisas que não podemos viver sem. O que a doutrina nos diz sobre tudo isso, e nós vamos refletir hoje. Então, sobre o necessário e o supérfluo, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, nas questões 704, 705 e das 715 a 717. Trazemos aqui também o capítulo 25 e o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre vem complementar e contribui muito com colocações evangélicas diretas para o nosso coração. E do livro Somente Amor, de Chico Xavier, que o nome já é maravilhoso, não é? E eu aconselho a todos que leiam, um poema de Maria Dolores. Quando eu falo de necessário e supérfluo, nós temos que já entender essa questão. Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Lembrando que nós estamos falando do Deus de amor, do Deus que é Pai, justo. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. É essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. Visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. E aí, para a gente ter esse entendimento aí, o que é necessário é que é útil. Então, para muitos de nós, algumas coisas são tidas como necessárias, mas não são. Então, é esse questionamento, é essa reformulação que nós temos que trazer. Porque tudo aquilo que a gente coloca assim como importante para a conquista, precisa de uma reavaliação. E todo esse estudo vai nos ajudar. Eu gosto sempre de trazer aqui uns questionamentos, porque são as respostas que vêm nos conduzir. Nessas imagens que eu trouxe aqui, a gente vai pensar aqui, né, da importância que é ter uma boa noite de sono, a importância da família, dos amigos na nossa vida,
da necessidade do alimento e da nossa corrida pela posse do dinheiro e dos bens e de renovar os bens. Então, é importante a gente questionar. Atualmente, o que chamaria de necessário na sua vida? Aquilo que você não vive sem. Estamos passando por um momento tão único que está acordando todos nós para tantas coisas. E podemos deixar algumas coisas para trás, sim. Você já se perguntou se o que você tem hoje é o que você precisa? Às vezes tem até um programa que a pessoa vai na casa, né, para organizar, e não tem uma casa que você não entre e não tenha uma porção de coisas que não servem para nada e que a pessoa não precise se desfazer daquilo. Não há uma organização de armário, de gaveta, que a gente não tenha coisas desnecessárias. Então, o que falta é a gente ganhar com esse entendimento na hora da aquisição. E aí vem outro questionamento. Ter te faz tanto bem quanto ser? Ter no sentido de o que você adquiriu material. E ser no sentido das aquisições morais. Você faz esforço para ser tanto quanto faz para ter? Hoje, com esse tema, a doutrina vem abrindo a nossa mente com relação a isso. E é a oportunidade que nós estamos tendo para pensar. Na questão 704 do Livro dos Espíritos, vem dizer que a Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. E aqui eu coloquei algumas imagens para nós pensarmos que nós temos a água, que vem da natureza, nós temos o ar, e uma forma muito importante da vida é a gente entender o respirar como uma dádiva que Deus nos dá. E a terra, da qual a gente extrai alimentação de variados tipos, né? De toda a riqueza alimentar. Então, quantas bênçãos! E a palavra do Evangelho, e quando o Kardec pergunta, e nós vamos ser redundantes em todo esse texto, porque o que ele sempre vai dizer é essa tecla. A terra fornece tudo, mas o homem não se contenta. E o que nós estamos esperando para acordar? Para entender um pouco mais sobre isso, para refletir de verdade, colocar em ação essas questões. O Livro dos Espíritos continua nos esclarecendo aqui na questão 705 que a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Para entendermos que somos uma grande comunidade. Hoje, com a situação da pandemia, podemos olhar com um pouco mais de detalhe isso. Não é o melhor, outro pior, aqui tem o bom, lá tem o ruim, aqui tem o pior, aqui tem o melhor. Todos somos uma grande comunidade e um tem a ver com o outro. Nós temos uma dificuldade de nos dar as mãos, temos um orgulho tão arraigado, uma forma tão egoísta de achar os melhores e os piores. Mas eu coloquei aqui a imagem de uma horta comunitária, para a gente abrir esse olhar, que tanto é importante aquele lavrador, o que joga a semente, o que colhe o produto lá na horta,
quanto o produtor, quanto aquele que leva para a venda, quanto aquele que dirige o caminhão, que transporta esse alimento até o alimento chegar na nossa mesa. Tantos são os processos que acontecem e nós nem damos valor, nós nem pensamos em nada disso. Tudo isso é parte de um processo importante e da qual nós fazemos parte. De um lado, todos os recursos naturais ao alcance da criatura, na atmosfera, no solo, nas águas e nas entranhas da terra. Do outro, a necessidade do esforço, do trabalho, da aplicação da inteligência do homem, para que tudo isso aconteça. E quando a gente fala de necessário e de supérfluo, existe todo esse envolvimento aí, que é importante trazer nessas questões. Tem alguns aspectos aqui para a gente ver. Olha, nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Isso não quer dizer que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A doutrina sempre fala sobre colocar tudo à luz da razão e estabelecermos esse limite. E vem abrindo a nossa mente sobre isso. Não se trata de voltar ao passado, se trata do equilíbrio, se trata da forma pela qual nós buscamos coisas que não nos são necessárias. Não se condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, tudo bem, vamos ter um progresso natural. À medida que conquistamos, à medida que trabalhamos, à medida que vamos evoluindo profissionalmente, vão aparecendo as conquistas, mas que ela não seja à custa das outras pessoas, porque nós estaremos fora totalmente da caridade, estaremos fora de qualquer evolução moral. E que ela não venha nos diminuir as forças físicas, porque a gente se esgota de tanto trabalhar. E nós costumamos dizer, eu conquistei à custa do meu esforço. Mas, à custa do seu esforço, você exaure as suas forças morais, você fica estressado e muda a sua forma de ver as coisas e de ser também. Fica impaciente, fica com insônia, fica em depressão, fica aborrecido. É uma perseguição atrás de coisas que causa muitos danos à saúde também. E ele diz que o desenvolvimento do senso moral e do sentimento de caridade é que levará os homens a se prestarem um mútuo apoio. Já verificamos quanto é necessário que haja esse mútuo apoio, desde dentro de casa até fora, com relação aos irmãos de outros países, aos irmãos de outras crenças, a todos os seres humanos. Então, isso é muito válido que a gente também coloque aqui dentro do tema, porque não estamos falando do que nós conquistamos, estamos falando do desequilíbrio por qual a gente passa nessas conquistas. Vejamos aqui a questão 716. Mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta é, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu a natureza, lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E essa falta de equilíbrio que nós temos com a alimentação, com as compras, com o lixo, é só fazer uma
revisão nas nossas coisas, que vamos encontrar coisas que não nos servem, coisas que estão sobrando, coisas que não tínhamos necessidade de comprar e compramos, e isso tudo muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia. Na questão 717, a gente vai dando continuidade, né? E Kardec vai perguntando: que se há de pensar nos que tomam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? E a resposta é que desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. E aqui vem aquele momento da gente não falar em castigo divino. Olha como é interessante, vai responder. Então nós respondemos por tudo aquilo que fazemos. O nosso corpo, ele responde àquilo que nós colocamos nele. Se precisamos de mais atividade física, o nosso corpo responde a isso. Nós precisamos de quanto de alimento? O que nos é necessário? Precisamos de quanto tempo para dormir? Somos diferentes, temos livre-arbítrio, isso nós já sabemos. Mas o esforço, aquele detalhe, aquela gota que precisamos espremer de nós mesmos para conseguir esses objetivos. Esses são os alertas que a doutrina traz para nós. Toda vez que nós buscamos aqui no ESG conversar sobre esses temas, é para esse alerta, é para esse lembrete. A doutrina está escrita há muito tempo e ela é sempre tão necessária, tão providencial no hoje, porque essa caminhada é nossa e a gente precisa desses lembretes. Então aí vem a doutrina e nos reforça e nos lembra. E coloquemos então a nossa mente nessas lembranças e pensemos sobre isso então hoje. O Livro dos Espíritos nos responde os questionamentos. E o Evangelho vem trazer essa parte moral, complementando tudo isso que a gente está estudando até agora. E no seu capítulo 25, ele diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, que não semeiam, não ceifam e nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Há uma busca natural do homem, pelas coisas materiais. A vivência nesse planeta, ela acontece até mesmo com a lei do progresso. Então a inteligência, o trabalho vai construindo. E isso é importante, faz parte do processo. O que ele diz aqui é para não nos inquietarmos, que não é isso que nós estamos perseguindo, que o que a gente tem que construir e levar conosco não são bens materiais. É nesse aspecto que ele traz todo esse esclarecimento. E leia o capítulo 25, ele traz muito mais detalhes muito importantes e complementares do nosso estudo de hoje. Neste mesmo capítulo, ainda tem um texto dizendo que a providência nunca deixa ao abandono os que nela confiam, mas precisa que trabalhemos. Então, tudo que nós precisamos está aí, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa se expor, a gente precisa quebrar o orgulho e saber que todas as profissões importam, que há alguma coisa para a gente fazer. Hoje até podemos inventar profissões que não existem. E se a providência não nos acode com o auxílio material, inspira as ideias para os meios de sairmos da dificuldade.
Nós é que muitas vezes não vemos. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê com o necessário. Não vos inquieteis por possuir ouro ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. O Evangelho, no capítulo 16, tem muitas partes interessantes para a gente ler, importantes. Mas eu destaquei aqui, eu tirei das Instruções dos Espíritos, um texto que fala da verdadeira propriedade. E vem corroborando aqui com o que a gente vem falando até agora. Verdadeiramente o homem só possui de seu aquilo que pode levar deste mundo. Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere à alma, à inteligência, conhecimentos e às qualidades morais. E fala também, do quanto o Pai se preocupa, do quanto a espiritualidade cuida e se preocupa com a gente, que na brevidade da vida causa-me dolorosa impressão o fato de dedicares tanto tempo na obtenção de bens e tão pouco ou nenhum ao vosso aperfeiçoamento moral. E aqui ele fala de realmente dedicação mesmo, da gente se debruçar, da gente realmente nos conhecer e cada pensamento pegar na unha mesmo, detalhe por detalhe. E a gente se perguntar e a gente ir em busca mesmo dessa melhora, desse entendimento sobre amor, sobre caridade, sobre qual é o nosso papel. E neste momento o mundo parou e estamos de forma mais lenta. E isso vem abrindo essa janela do que realmente nos importa, do que realmente a gente vinha buscando, correndo. E é um entra e sai de casa que mal olham as pessoas nos olhos. Uns amigos que mal se encontram, fica mandando aquelas mensagens automáticas de bom dia, mas nunca nem se encontravam. E vem trazendo na nossa frente os valores e fazendo com que a gente conquiste a paciência na marra, não é? Já que nós não conquistamos, no amor, vem trazendo conquistas na dor. Muitas pessoas perdendo entes queridos e muitas coisas, muitas necessidades. Precisamos olhar para a janela do vizinho, falar com pessoas que até ontem a gente não falava, se importar com o que está acontecendo. E todos estamos envolvidos de uma maneira única. E aí eu trouxe esse texto de Bezerra de Menezes, que quando eu vi lá na apostila do Ege, eu falei, não, isso aqui não tem como a gente deixar sem colocar aqui hoje. E eu trouxe dois textos, 2 reflexões sobre esse tema. Uma de Bezerra de Menezes e outra de Chico Xavier. Que a espiritualidade nos abraça, nos coloca essas pessoas numa vivência de tanto ensinamento, de tanta sabedoria. E nós precisamos, junto com eles agora, refletir em cada palavra. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias das religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, econômicas, sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. E agora então, mais profundamente mergulhemos na solução, no que ele diz. Qual será, pois, a solução? Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar esse monstro do egoísmo,
que todos temos e que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, essa inquietação nossa de sempre, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus, no coração humano. Quando ele vem para o coração, ele transborda em atitude. Não basta estar lá no papel, precisa estar conosco, com consciência, com entendimento. Que maravilha, não é esse texto? Não há como refletir sobre necessário e supérfluo sem trazer também este texto de Chico. Uns querem um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns querem uma refeição cada vez mais farta e outros apenas uma refeição. Uns querem uma vida tranquila, outros apenas viver. Uns querem ter pais melhores, mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns querem ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns querem ter a voz mais bonita, outros apenas falar. Uns querem mais silêncio, outros apenas ouvir. Uns querem ter sapatos sempre novos, outros querem ter pés. Uns querem um carro melhor, outros querem andar. E assim, muitos querem o supérfluo e outros apenas o necessário. É realmente uma grande reflexão. Chico e Bezerra de Menezes trazem assim textos belíssimos e a doutrina nos dá esse abraço, sabe? Nos coloca esse caminhão de informações, essas colocações todas reflexivas, tão importantes para a gente pensar com carinho e tirar de lá de dentro, sabe? Aquele entendimento, aquela força para o agir tão necessário no nosso planeta. E o que dizer, não é? Depois dessas duas leituras tão profundas. E o que dizer diante de todos esses ensinamentos, desse chacoalhão, dessa janela que se abre no nosso coração sobre o tema de hoje. Nós estamos aqui encerrando e eu sou muito grata por essa oportunidade de estar com vocês hoje. Agradeço a participação de todos e junto comigo, com essa preparação e com essa leitura toda dessa doutrina de amor, possamos ampliar juntos, né, o nosso entendimento e partimos para a busca. E já deu para a gente só achar bonito, é preciso ir mais fundo, né? Preciso a gente arregaçar as mangas e partir para a ação mesmo. E cada um na sua vida, isso é que é o detalhe. Vamos fechar então com uma oração de ação de graças que eu tirei do livro Somente Amor, de Chico Xavier. Belíssimo livro que vem tocar o nosso coração para a gente então, nessa noite, dormir com essas reflexões e com essa bela mensagem da oração. Muito agradecida pela oportunidade do estudo de hoje e vamos fazer a nossa prece de encerramento então. Com todo esse sentimento que o estudo nos trouxe hoje no coração, façamos então o nosso recolhimento nessa oração de encerramento. Ação de graças, Maria Dolores, do livro Somente Amor, de Chico Xavier. No tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia a se recompor, entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa, no regaço da esperança, pelas promessas de amor, pelo caminho risonho, do ideal a que me exponho, muito obrigado, Senhor.
pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte e pela flor, por toda a ampliação que vejo, do trabalho benfazejo, muito obrigado, Senhor. Por todas as alegrias, ante as bênçãos que me envias, do plano superior, pelos problemas e provas, da senda em que me renovas. Muito obrigado, Senhor. Encerramos então a nossa noite de estudo de hoje, dando graças a Deus, e assim seja.